Glória a Deus, né? Como dizia o candidato a presidente, glória a Deus. Então, gente, estamos aqui para transmitir uma mensagem. Que bom que você nos acompanha. O tema da mensagem hoje é tempo de atualização. Tempo de atualização. Espero que você, nesse momento, possa compartilhar aí com seus familiares, com seus amigos, nos grupos. Quanto mais pessoas a mensagem alcançar, mais pessoas são beneficiadas por essa ferramenta que a gente tem na mão. Ainda mais que está tudo tão prático hoje em dia, verdade? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone aí. Pastor, que aplicativo eu posso usar para ler a Bíblia? Eu uso o YouVersion, é um aplicativo muito legal, tá? Inclusive ele tem uma rede social dentro dele. Então abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 32, versículo 19. Vou te dar aí uns 10 minutos para você abrir, daqui a pouco eu volto. Estou brincando, né? Jó, capítulo 32, versículo 19. A Bíblia vai dizer assim: sinto meu peito a ponto de estourar como vinho preso, os odres novos prestes a romper. Vou repetir: sinto meu peito a ponto de estourar como um vinho preso a odres novos, prestes a romper. Quando Jó ele faz essa narrativa, Jó ele já tinha perdido tudo. Ele já tinha perdido a esposa. Na verdade, a esposa acho que foi uma das melhores coisas que ele perdeu, entre aspas, né? Ô mulher para incomodar. Então, ele perdeu seus filhos, ele perdeu todo o seu dinheiro, ele perdeu tudo que ele tinha. Claro que ele está passando por uma prova, ele está passando por um teste. O diabo, ele está ali peneirando Jó, e Jó chega um momento que ele fala assim: nossa, o meu peito parece que vai estourar como um vinho novo num odre velho. Você vai entender isso um pouquinho mais adiante. Quando Jó se comparou a um odre novo que está prestes a romper, devido ao vinho fermentado que estava dentro do seu coração, dentro do seu ser, ele está falando de um momento que ele está cheio de medo, de um momento onde ele está atribulado. Talvez você esteja passando por um momento assim hoje. Talvez você, comerciante, está olhando: poxa, fechou o comércio de novo, né? Alguns lugares abrem, outros lugares fecham, outros lugares abrem e fecham, outros fecham e abrem. Enfim, a gente ainda vive um momento de inconstância, é verdade? A gente ainda está procurando o eixo disso tudo, mas saiba que nele você pode confiar. Então, dentro da crise que Jó estava vivendo, ele larga essa declaração: parece que vai romper, o meu ser não está suportando o vinho novo, o que está acontecendo, essa luta, essa tribulação. Talvez você se encontre tão aflito como Jó. Eu quero dizer que eu tenho uma palavra para a sua vida. Eu tenho algo para ministrar ao seu coração hoje, que vai transformar você. Claro, desde que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Quantas vezes achamos que não iremos suportar, que não iremos aguentar a tribulação? Bate a crise, o medo, a ansiedade. A ansiedade é aquele medo do que talvez nunca aconteça, mas não deixa de ser algo que nos prende, que nos amarra. E a Bíblia vai dizer o quê? Lançai toda ansiedade fora, lança sobre a cruz. O que a Bíblia vai dizer? Não tenha medo, eu não te dei um espírito de medo. Gente, a Bíblia ela é cheia de promessas, mas precisamos sair desse marasmo televisivo, desse marasmo de má notícias e mergulhar dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus. Sabe, quantas pessoas estão vivendo essa crise e não conseguem contornar? Tudo isso porque perderam o controle.
Todo ser humano, ele precisa ter o controle, ele precisa de segurança, certo? Ele precisa também de garantia. Do que mais ele precisa? Certeza. Quando a certeza, a garantia e o controle são tirados, ele entra em crise. Talvez você esteja em crise hoje. Talvez você, pastor que nos assiste, está vendo que não vai suportar. Eu quero te dizer, não tenha medo. Não tenha medo que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, e essa tempestade vai passar. A crise, ela vem revelar quem somos. Pastor, você está sempre tão otimista? Sim. Ouvi alguém dizer, ouvi o JB dizer, olha, eu vi uma foto do futuro, eu estou correndo para lá. Eu também estou correndo para lá. Eu sou otimista porque eu sei da onde eu vim. Eu conheço a minha origem e eu sei para onde eu vou. E eu sei que tudo isso aqui é uma névoa que vai ser dissipada no ar a qualquer momento. Eu sei que tudo isso aqui vai passar. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 14, que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, e vou preparar um lugar, sabe? O meu amado, o meu Senhor, Ele tem preparado tudo, rua de ouro, aquilo que o homem corre atrás, nós vamos pisar os pés na cidade santa, que vai descer adornada como uma noiva sobre esse mundo em qual vivemos. Gente, seja otimista sim, porque essa fase vai passar, essa tribulação vai passar, as coisas vão mudar, ou melhor, já estão mudando. É tempo de atualização. Algo novo está acontecendo no nosso país. Durante essa semana eu orava e eu dizia, Deus, o que eu vou ministrar domingo? E Deus me deu 3 palavras. Esse é o 3º domingo desse tempo em que vivemos, em que a igreja está fechada. No primeiro momento ele falou, olha, fala para a igreja que ela precisa voltar para casa, que o pastor, ele já colocou a ovelha sobre os ombros e levou para casa. Fala para a igreja, acendeu uma lâmpada e varrer cuidadosamente para achar a dracma que se perdeu. E fala para a igreja, fala para o filho, para a filha, voltar, porque na casa do pai existe um anel, existe sandálias, vestes novas e um cordeiro pronto para ser assado. A festa na casa do pai, a crise, a pandemia nada mais é do que um grito de Deus para o homem voltar, para o sacerdote voltar a se posturar como homem da casa, sabe? No segundo momento Deus falou para mim, quando eu acordei, 10 noivas estavam prontas. Será? As 10 eram virgens, as 10 esperavam um noivo, porém 5 eram prudentes. Gente, é assustador saber que de 10 metade sobe, metade fica. É assustador saber que as 5 bateram na porta e o noivo falou, eu não conheço vocês, afastem de mim, vocês que praticam iniquidade. Se afastam de mim. É forte, é um texto pesado, e o Senhor disse mais, fala para a igreja, que essa fase, que esse momento, é um tempo de atualização. Eu quero convidar você a se atualizar. Você tem algum telefone velho em casa? Você tem algum celular que não usa mais? Todo mundo tem um celular que acaba deixando para as crianças, né? Acaba ficando de brinquedo para os nossos filhos. Pois é, por que ficou de brinquedo? Porque ele passou, ele envelheceu, talvez ele quebrou, talvez ele não funciona mais, sabe? Tudo aquilo que ele se torna envelhecido e antiquado, a Bíblia vai dizer que ele perde o seu valor. É tempo de atualização. Guarda essa palavra no seu coração. Você já percebeu que de tempo em tempo os nossos celulares, eles se atualizam? Alguns, por exemplo, o meu celular, ele atualiza no automático. O teu, Jonas, é no automático? Do Jonas também no automático. Tem celulares que ele não atualiza no automático, que as pessoas configuram no manual. Ou seja, eu quero atualizar ele quando eu colocar para carregar de noite. Enfim, cada um de uma forma ou de outra precisa atualizar o seu aparelho. Isso não é ruim, apesar de que tem algumas implicações, existem alguns efeitos colaterais, assim como a crise, existem alguns efeitos colaterais que às vezes são tão desagradáveis para nossas vidas.
Eu creio que nós estamos passando por uma atualização. Eu creio que nós estamos passando por um momento onde Ele só vai nos melhorar, Ele só vai revelar de fato quem somos. Gente, é momento, esse momento de atualização, mais do que nunca, Ele está sacudindo nosso país, Ele está sacudindo nossas cidades. Realmente tem levado o povo ao caos, ao desespero. Porém, é tempo de atualização. Eu quero convidar você a se abrir para aquilo que Deus quer fazer para a sua vida. Eu tenho aqui um celular. Esse celular, gente, tem câmera ainda, Ele é daqueles antigo, lembra, de botãozinho, você consegue ver? Olha que bacana. Então, esse celular, gente, é daquele ainda que tinha cobrinha. Lembra do jogo da cobrinha? Né? Sniper? Não. Isso aí mesmo. Você lembra, né? Você jogava? Então, os celulares novos nem vem mais o joguinho da cobrinha. Esse celular aqui, eu acho que ainda vinha até manual, né? Hoje em dia os celulares já não vem mais manual. E outra, quando a gente quer um manual, tem na internet, né? Tá tudo tão prático, tudo tão fácil. Porém, ele está se tornando obsoleto. Ele é antiquado, é envelhecido e não presta mais para nada. E também não dá para atualizar. Imagina a imagem desse celular, a câmera, gente. Quem é que vai querer? Ninguém, né? Ele está aqui, jogado para as crianças. Sabe, eu quero falar sobre efeitos colaterais que a atualização pode nos acometer, podemos sofrer. A primeira delas é o tempo. Por exemplo, existem celulares que demoram mais do que outros para atualizar, principalmente quando você compra um celular novo, que você tem que sair da sua conta e abrir a conta nova. Aí complica, né? Aí, meu querido, entra no Play lá, no Google, e deixa a noite toda carregando, abaixando, e leva um tempo, não é assim? Porém, o tempo, ele não pode ser o seu inimigo, ele pode ser o seu amigo. Desculpa, não é coronavírus. O tempo, ele pode ser seu amigo. Para muitos o tempo é o inimigo, mas aquela atualização, ela é necessária. Sabe, fica tão legal o celular depois que ele atualiza, muda os ícones, e quem faz os aplicativos, ele está o tempo todo o quê? Trabalhando, desenvolvendo os softwares para melhorar. A atualização não é ruim. A grande questão é que os nossos celulares, eles não suportam algumas atualizações. Mas a atualização que eu me refiro é a atualização do céu. Essa você tem tudo para suportar, e você vai suportar, e você pode suportar, porque Deus, ele te capacita em nome do Senhor Jesus. Salomão, ele nos ensina que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para nascer, há um tempo para morrer, há um tempo para tudo. É assim ou não é? E chegou o tempo da gente se atualizar, Brasil, igreja, chegou um tempo da gente se atualizar, da gente deixar Deus fazer em nosso coração, sabe? Esse é o tempo de ficar em casa. Não é o tempo de ficar em casa? Sim, é o tempo de ficar confinado. Queira ou não queira, é o tempo de ficar em casa. E olha que coisa maravilhosa, ficar em casa. Não é maravilhoso? A não ser que você não goste da sua casa, mas eu gosto. A não ser que você não goste do seu sofá, eu gosto do meu sofá. Você gosta do seu sofá? A não ser que você não goste da sua cama, eu gosto da minha cama. Gente, eu amo estar na minha casa, porque lá está a minha família. E pensa, que preciosidade é a tua família. A minha família é maravilhosa. Você sabe, né? Eu tenho 3 meninos, e uma esposa linda, e um cachorro, e 2 peixes. E hoje, o meu filho mais novo, Benjamin, está fazendo 2 anos, e eu glorifico o nome do Senhor, porque ele é um milagre, gente. Só quem está perto sabe a luta que foi durante 1 ano para o nosso filho se desenvolver. É tempo de orar pelo nosso país, é tempo da gente ser mão, é tempo da gente valorizar o simples, mas o essencial. Estou falando da família. É tempo da gente olhar para dentro de casa e ver o que se perdeu.
é tempo de orar pelas autoridades, em vez de falar mal, de criticar tudo. Gente, é tempo de orar. Deus abençoa o nosso prefeito, abençoa o governador, o presidente, o deputado, vai pensando aí, o bombeiro. É tempo de olhar para os nossos enfermeiros, nossos médicos e dizer: Deus abençoa. É tempo da gente se atualizar, porque de nada adianta ir para as redes sociais para criticar, para falar mal. Não é tempo de levantar bandeira, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou centro. Gente, a nossa bandeira é de Israel, é do Senhor Jesus Cristo, é do leão da tribo de Judá. Guarda isso no teu coração. É tempo de orar pelo nosso país, porque está passando, mas nós precisamos se atualizar. Olha o que Jó disse: dói o meu peito, eu não estou suportando essa luta, essa tribulação, parece que eu vou romper como um vinho novo num odre velho. É tempo de ter paciência com o próximo. Gente, eu sou tão agradecido a Deus. Essa semana chegou amigos lá, levou, pastor, eu estive lá no mercado, comprei algumas coisas, você aceita? É claro que eu aceito, e sempre que você for no mercado, pode trazer comida que eu aceito. Um outro irmão, de outra cidade: pastor, quero depositar uma oferta para você. Amém, pode depositar, aceito também. Gente, olha que Deus maravilhoso, cuidando em tudo. É tempo de solidariedade. É tempo de você abrir a sua despensa e estender a mão. É tempo de pegar aquela reserva no colchão, ou aquele dinheiro que está guardado, e dizer: poxa, quem eu posso ajudar? O que eu posso fazer na cidade, no bairro onde eu moro? É tempo de solitude. É tempo de ficar quietinho no quarto e ouvir o que Deus quer falar. É tempo de se guardar. Use o tempo ao seu favor para se atualizar. Como você tem gerido o seu tempo? Como você tem se portado em meio a esse tempo em que a gente vive? Escuta, um dos efeitos colaterais é o tempo, e nós precisamos ter paciência, porque existe um tempo, e esse tempo vai passar. Os estilistas de moda, como é que eles fazem? Nem chegou o inverno, já tem desfile de moda, não é assim? Já tem o desfile, e a gente olha e diz o quê? Olha essas roupas feias, nem chegou o inverno ainda, já estão lançando uma tendência, sabe? Uma tendência já está sendo lançada. Olha o culto online. Há muitos pastores que diziam: não é de Deus e não vai prestar. Pois é, e se a pandemia durar 6 meses? Como é que a sua igreja vai existir, sobreviver, se você não interagir através de uma rede social, através de aplicativos? Em nome do Senhor Jesus, eu não creio no que eu estou falando, mas não podemos ser também bitolados e dispensar uma rede social que pode nos ajudar nesse momento tão difícil no qual vivemos. Sabe, um outro efeito colateral das atualizações é o desgaste. Você está desgastado? Eu estou. Gente, eu tenho 3 filhos, 1 cachorro e 2 peixes. Os peixes não incomodam, gente, não incomodam nada. O cachorro é de boa, os filhos também são as bênçãos, mas a gente precisa dar atenção. Sabe, uma igreja está com as portas fechadas. Essa é a minha segunda igreja, mas a minha primeira igreja é a igreja mais delicada que eu tenho, é a mais complicada, a mais difícil de gerir e a mais pequenininha, a minha família. Essa igreja, jamais as portas do inferno vão prevalecer. Essa instituição que Deus estabeleceu sobre a terra, eu dou a minha vida por ela, mas é tão difícil às vezes ter paciência com os filhos, é tão difícil às vezes, tem conflitos. Gente, eu vivo de boa com a minha esposa. Agora pensa no marido e na mulher que só se vêem à noite quando vão dormir, ter que passar tempo e horas junto, difícil, né? Então é momento da gente voltar e arrumar a engrenagem do relacionamento. Amém? Existem alguns efeitos colaterais. Todo dia, conversando com um, com o outro, eu começo a ver o desgaste no comércio, o desgaste da própria política em si. Por que eu falo da política?
porque não dá para acreditar em ninguém. Até ontem, máscara, você lembra disso? Só poderia usar aqueles que, de certa forma, estão doentes. Agora todo mundo usa máscara e tudo mais. Sabe, a gente fica como num labirinto. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então é tempo de solitude. E isso tudo vai desgastando o brasileiro. Vai ou não vai? Vai desgastando. Mas nesse momento eu quero te dizer: aguenta firme. Não tema, Ele está contigo, vai passar. Aqueles que esperam no Senhor, olha que maravilha. Obrigado. A minha equipe aqui é 10, gente. Trouxeram aguinha para mim. Eu não tenho um copo igual o teu, personalizado. Não tenho esse copo aí, mas um dia eu vou ter uma xícara dessa. Olha que texto maravilhoso de Isaías. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, um dos efeitos que a gente vê numa atualização é o desgaste. Escuta, por mais que esteja difícil, por mais que é uma pandemia, é o corona, é o Covid-19, não aceito o Covid-19, só o 20, as piadinhas surgem de tudo que é lado. Por mais que a gente está vivendo um tempo de crise, eu quero falar para você: não se desespere, não entre em histeria. Claro, se guarde, respeite as orientações que vêm de cima, mas não te desespere. Vai passar. Pastor, e se eu quebrar? Quebrou. Eu tinha um patrão que ele me dizia assim: para tudo a gente dá jeito, menos para a morte. Pastor, você não tem empresa. Quem disse? Quem disse? Quem disse que eu não sei o que é ter uma empresa? Gente, tem mais de 25 empresários só dentro da nossa pequena igreja. E a nossa igreja depende do quê? De ofertas, de dízimo, depende de voluntários. Você acha que a crise não afeta a igreja? Você tem noção de quantas igrejas vão fechar? Vão quebrar de certa forma? Vocês têm ideia de quantos pastores nesse momento estão passando necessidade? Então não abra a boca para dizer que nós estamos de boa, em berços esplêndidos. Não é verdade, não é verdade. Porém, eu particularmente tenho uma família maravilhosa que me ajuda. A verdade que liberta é uma mãe com muitos filhos, e eu honro a minha igreja e os pastores, os meus amigos que estão acima de mim. Mas nem todos têm uma igreja mãe, nem todos têm amigos. Então eu sei do desgaste que você, comerciante, está passando. Eu sei como é difícil. Eu sei que você vai ter que demitir alguns funcionários na segunda-feira. Mas não te desespere, vai passar. Em nome do Senhor Jesus, creia. Seja renovado enquanto você espera. Olha, esse momento, eu volto a falar, é um momento de atualização. Sabe o que é interessante? É que a águia, ela dura a vida dela até os 75 anos de idade. Se ela for viver num cativeiro, ela pode durar até os 95. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. Quando chega dos 40 anos, ela precisa tomar a decisão mais importante da sua vida. Qual a decisão mais importante da sua vida? Para a águia, a mãe das aves, a decisão mais importante da vida dela é: ou ela se renova, ou ela morre. Ela não tem uma terceira escolha. Ou ela se renova, ou ela morre. Porém, se renovar inclui as unhas, ela quebrar as unhas, trocar as penas, um bico começa a crescer, ela tem que quebrar o bico, e ela entra num processo de muita dor. E muitas águias, elas preferem a morte. Nem todos querem se renovar, nem todos querem se atualizar. Já ouviu aquelas pessoas que dizem: não atualiza meu celular, eu não quero atualizar, porque senão vai bugar, vai travar, não vai prestar. É claro, se você tem um celular de 5 anos para trás, não atualiza mesmo, porque não vai funcionar, você precisa de um outro aparelho. Então, sabe, você precisa olhar como a águia
e encarar o processo de dor. Vivemos em dias onde as pessoas não querem sentir dor. Estou errado? Quem é que quer sentir dor? Mas a dor, ela é inevitável diante da crise. Você vai sentir, a questão é, como você vai sentir? Ou você provoca, ou você sofre ela. Então, eu provoco a dor. Por exemplo, eu diariamente, agora há pouco, né? Eu ia na academia, agora não vou mais na academia. E quando eu ia na academia, a gente começa a correr, começa a pedalar, levantar ferro. E isso causa o quê? Uma dor, quebra as fibras, rompe as fibras para vir maiores, melhores, mais resistentes e tudo mais. É um processo de dor. Agora, quem que quer passar por esse processo de dor? Quem quer olhar para aquela pizza gostosa, recheada com calabresa, bacon, batatinha, um copão de coca e não quer comer, com muita fome? Quem? Mas o processo da dor é, eu vou resistir, isso aqui não vai me fazer bem, ou eu vou comer só um pedacinho, né? Como diz a minha sogra, só um pedacinho. Sogra, se você está me vendo, eu te amo, tá? Só um pedacinho. Gente, o problema é um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho. Então, a dor, ela não é ruim, ela é boa, mas nós temos que saber até que ponto. Nós temos que saber a medida, o nível e como senti-la. Sabe, a águia, ela se atualiza e ela vive mais tempo. Agora pensa, você está no ápice da sua empresa, do seu comércio, da sua vida, não se renda, não desanima, você vai passar por essa fase, em nome do Senhor Jesus, creia. Ela entra num processo, você não pode se render agora que está vivendo aí, quem sabe, os melhores dias da sua vida. Um outro efeito é o da desvalorização. Perdeu o seu valor devido à falta de informação necessária para funcionar e continuar atualizado. Isso aqui desvalorizou. Agora, que celular esse aqui? Não tem, é marca do Paraguai, né? Mas pensa em quantos celulares, vamos pensar no celular da Nokia. Alguém está comprando Nokia hoje em dia, Jonas? Saiu de linha? Parece que saiu, né? Xiaomi está detonando, a Apple, ninguém mexe, né? Que mais celular que está em alta hoje em dia? Samsung também é uma potência. Já pensou? Pensa em quantos celulares não conseguiram acompanhar, não se atualizaram. Sabe, a atualização, ela é necessária, e quem não se atualiza, se desvaloriza. Vai acontecer um efeito de desvalorização. Um tempo atrás, a minha sogra tinha um celular, vou falar dela de novo. Ela tinha um celular velhinho, e aquele celular chegou a determinado momento, deu o quê? Memória cheia, não dava para baixar nada. E o que ela fazia? Apagava as fotos, apagava os vídeos e usava, apagava as fotos, apagava os vídeos. Daí ela comprou um outro usadinho, legal lá também, bacana. Começo, tudo beleza, mas daqui a pouco ela entrou no WhatsApp, ela entrou no Facebook, aquele turbilhão de mensagem, e o celular, o que aconteceu? Memória cheia, e não dá para colocar, acho que cartão de memória, é porque nem todo aplicativo, ele vai para o cartão de memória, tem aplicativo que ele fica na memória do seu celular. Enfim, então não é só uma questão de ter memória, do teu celular tem uma entrada para cartão de memória, ele tem que ter memória também. Enfim, eu tive lá do final do ano ela reclamando, porque o celular não tinha memória, e porque não dá, e porque está travando. Eu falei, sogra, vende. Mas eu vou perder. Vai mesmo, minha sogra, você vai perder. Você já comprou usado, esse celular já desvalorizou, a câmera já não é aquilo tudo, porque as câmeras que estão vindo são muito boas. Talvez você não acredite, mas o culto aqui online é filmado através de um celular da Xiaomi. Não estou ganhando nada para fazer o merchan. Mas, gente, está desvalorizando cada dia mais. Diz os antigos que a única coisa que não desvaloriza é terra, né? Quem compra não erra. Mas escuta, para recebermos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, precisamos ter memória. E para ter memória, a gente precisa se atualizar. Olha que texto maravilhoso, Êxodo,
capítulo 8, versículo 2, a Bíblia vai dizer assim: traga sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te a fim de que exteriorizasse todas as intenções do seu coração, se estava decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Traga o que? A memória. Mas para isso você precisa se atualizar, porque quem não se atualiza fica preso no que aconteceu lá atrás. Quem se atualiza vive bugado, chega uma hora que não vai conseguir fazer uma leitura sensata do que está acontecendo. E o povo aqui, ele caminha durante 40 anos, nós estamos aí numa quarentena, não quer dizer que vai durar 40 dias também, claro que o tempo são outros, mas nós podemos pegar esse versículo e aplicar à nossa vida. Traga sempre viva a sua memória, traga a sua memória aquilo que Deus fez por você, por sua família, os livramentos, a restituição do teu casamento, a libertação dos teus filhos. Traga à memória aquilo que te dá esperança, se atualize, olha para aquilo que Deus tem feito a teu favor. Ele te conduziu por todo o caminho no deserto, Ele está nos conduzindo nesse período de pandemia, é Ele que conduz a igreja, por isso não te desespera. Agora olha a pegada, tudo isso para te tornar humilde. Será que há soberba no nosso país? Será que há arrogância? Será que precisamos nos tornar humildes? Somos conhecidos como o povo que abraça, que beija, um povo festeiro e feliz. O que Deus mandou a gente fazer? Para de abraçar, para de beijar, não aperta a mão de ninguém e vai para dentro de casa. Os mais velhos, fica ligado, porque vocês são um grupo de risco. Olha só, os mais velhos sempre foram os responsáveis por transmitir para os mais novos o quê? Os princípios, o legado, a palavra. É assim que era antigamente. Eu acredito que isso não tenha sido feito de forma sadia. E sabe o que acontece? Eles estão na mira do corona agora. Não estou falando que a culpa é deles e a gente está como está, mas eu digo que um legado não está sendo deixado para os homens, para as mulheres, para os filhos. Nós temos que repensar tudo aquilo que a gente estava fazendo antes da pandemia. Temos que repensar o que estamos fazendo agora e focar lá no futuro e correr para lá. Olha que interessante, Lamentações, a Bíblia vai dizer: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Todas as manhãs as misericórdias são renovadas. E olha o que a Bíblia vai dizer: eu quero trazer a memória. Talvez está te faltando memória. Sabe, a Bíblia fala da cura dos 10 e 1 ou 2, não lembro, voltaram para agradecer. Somente 2 voltaram para agradecer. Traga à tua memória aquilo que o Senhor já fez por você. Traga a sua memória e se atualize. Uma outra sequela ou um outro efeito colateral da atualização é o tempo. Lembra que eu falei? A desvalorização. E tem mais um aqui que eu esqueci: o desgaste. A desvalorização, o desgaste e o tempo. Agora, o que Jesus falou sobre isso? O que Jesus falou? Em Mateus capítulo 9, versículo 17, a Bíblia diz: não se põe vinho novo em odres velhos, se o fizer, a vasilha se arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos.
ambos se conservam, os dois se conservam, tanto aquilo que é colocado sobre a tua vida, como aquilo que foi construído em ti. Isso aqui para mim foi o ápice do versículo. Ambos se conservam. A atualização que Deus tem para a igreja é para ela ser conservada, e conservar aquilo que Deus deu, porque aquilo que Deus te dá jamais vai se perder, a não ser que a sua estrutura não suporte aquilo que Deus quer fazer. Por exemplo, tem como eu ligar esse celular e eu querer atualizar ele? Jamais. Não dá. Então Deus, ele não vai atualizar a vida daquele que não se arrepende, que não se quebranta, que não busca a sua face. Ele não vai colocar vinho novo em odres velhos. E sabe o que é interessante? Os odres eram um recipiente feito de pele de animais. Devido à elasticidade, colocava o vinho novo, ele dava a fermentada e ele esticava. Porém, se colocasse mais vinho novo num odre que já tinha sido usado, batido, ele ia se romper, ia estragar. Então ninguém coloca vinho novo em odres velhos. A Bíblia está falando aqui o que? Da religiosidade dos fariseus. Porém, escuta essa, sabe quem chega para Jesus perguntando sobre o jejum? O texto, ele vai fazer referência sobre os discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista chegam para Jesus e falam assim: ei Jesus, por que os discípulos não estão jejuando? E Jesus fala: mas o noivo está presente, então não precisa jejuar. Quando o noivo não estiver, aí sim, dobra o joelho, querido, e corre, porque se orar, o bicho corre, se ficar, o bicho pega. Então é momento de orar, de se atualizar. E Jesus continua falando o quê? Para os discípulos de João Batista, não é para os seus discípulos. Sabe o que eu tenho notado hoje? Muitos hoje em dia são discípulos de placas denominacionais, discípulos de bandeira. Muitos são discípulos de igreja, discípulos de movimento. Outros são discípulos de pastores que jamais irão ver. Eu sou discípulo do Billy Graham, eu sou discípulo do Calvino, sabe? Eu sou do Luiz Hermínio lá, eu sou discípulo dele, sabe? Eu vejo tantos discípulos de tantas pessoas, mas poucos discípulos de Jesus. Você é chamado para seguir Jesus, para ser um discípulo de Jesus. Não estou dizendo que você não vai ter um pastor e que não possa ter referenciais, mas os discípulos de João Batista, entendeu, Jonas? De João Batista, chegaram para Jesus. Não é qualquer um, é para Jesus. É aquele que João Batista dizia: esse é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar suas sandálias. E Jesus, o maior, o melhor, o mais lindo, chega para João Batista e fala assim: João, me batiza. Olha o ato de humildade, super atualizado com o Pai. Mas por que ele estava sempre atualizado com o Pai? Porque o tempo todo Jesus se retirava para orar. Cada vez que você sai para orar, que você entra no teu quarto, fecha a tua porta, você está se atualizando. Porém, guarde o seu coração e cuida com as muitas vozes que estão aí. Sabe, demônio nada mais é que transmissor de informação. Você sabia disso? A palavra demônio é transmissor de informação. Olha a chuva de informação o tempo todo rodando na nossa cabeça. Então cuide, receba o evangelho, a palavra, aquilo que vai te dar vida. Para o vinho novo, entenda que alguém já pagou o preço por você, que ele está no controle e que ele te escolheu. Para o vinho novo, entenda que tudo tem seu tempo, que precisamos se renovar, precisamos encorajar uns aos outros, precisamos ser flexíveis. A pele do odre se esticava para receber o vinho novo. É tempo de resiliência, é tempo de se reinventar, é o tempo, e nós temos que se atualizar. É tempo de não esquecer de quem está no controle. Hoje à tarde,
algo que veio no meu coração é que o diabo, ele está à frente de muitas organizações. O diabo, ele está aí, sabe, montando várias frentes de trabalho o tempo todo. É uma conspiração aberta, porém Deus continua no controle de tudo. O diabo pode estar à frente da pandemia, eu não tenho dúvida, mas Deus está no controle de tudo, e nada acontece sem a sua vontade permissiva. Então entenda que se Ele está permitindo, eu preciso me arrumar. Semana passada eu assisti uma live do Rodolfo Abrantes com um outro pastor, e o Rodolfo Abrantes dizia assim, sabe, nesse tempo de crise, com a minha esposa em casa, olhando as escrituras, eu me deparei com um texto que dizia assim, e Jesus, ele fala que ele vai ser traído por alguns daqueles que estão à mesa, e naquele momento, todos eles chegam para Jesus e perguntam, sou eu? Jesus, sou eu? Será que sou eu, Jesus? Jesus, sou eu? Sabe, talvez seja o tempo de você olhar e dizer, sou eu que vou te trair quando o galo cantar? Sou eu que vou te vender por 30 moedas? Sou eu? Pensa, será que somos nós? Porque é tempo de atualização. Deus está fazendo algo novo, porém é necessário um novo odre. E quando Deus fala, Hebreus vai dizer que quando Deus fala da nova aliança, é porque Ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Que você não desapareça logo, por favor, cumpra o teu propósito. Tudo aquilo que se torna velho e antiquado perde o seu valor. Então é tempo de você se valorizar, é tempo de você se atualizar, é tempo de você se conectar com o céu e dizer, Deus, faz em mim, tira essa religiosidade, esse legalismo, essa forma mesquinha de ver a vida. Está vendo a minha mão? Você consegue enxergar a minha mão? Pois então, você está enxergando a minha mão de um ponto de vista, eu enxergo de outro ponto de vista, mas Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, e Ele enxerga de todos os pontos, Ele tem todas as vistas, Ele vê de todos os lados, Ele sabe o que está acontecendo na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, no nosso país. Ele está no controle. Se atualize. Um outro texto para a gente poder caminhar para o fim. Não imitem o comportamento e o costume desse mundo. Hebreus 12:2. Não imitem, mas deixe que Deus transforme você por meio de uma mudança, ou seja, de uma atualização, que ela é gerida através de um arrependimento sincero, não de um remorso mentiroso com medo do que vai acontecer. Então, uma mudança, e isso vai mudar o seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para terminar, conta-se uma história de uma prova de vestibular, em que junto com a prova vinha uma folha branca anexada. E o professor falou assim, olha, tem uma folha em branco anexada, eu quero convidar vocês a escreverem, descreva o que você está vendo nessa folha anexada. Então estava a prova e uma folha em branco anexada. Descreva o que você está vendo na folha. Os mais apressadinhos, o que faziam? Já viravam a folha. Tem nada, professor. Só descreva o que você está vendo. Porém, encerrou a prova e chegou a menina para o professor e falou assim, professor, qual foi a nota dos alunos? Olha, 80%, 90% tirou 4, 3, 2, mas alguém tirou nota alta? Sim, 2 pessoas, e uma delas escreveu, mas escreveu o que se não tinha nada escrito? Uma delas escreveu, vejo oportunidade. Então, há uma oportunidade da gente aprender com tudo o que está acontecendo. Existe uma folha em branco, e você pode escrever uma história nela. Eu vejo uma oportunidade de se reinventar,
eu vejo uma oportunidade de se atualizar. Chegou o tempo, e esse é o tempo que o Senhor nos chama, para voltar para casa, para procurar aquilo que se perdeu. Para você que já conhece Jesus, é o tempo de se atualizar, de deixar a botija cheia de azeite. Se você está vendo agora essa pregação e nunca teve uma experiência com Jesus, eu convido você a me chamar em inbox. Eu quero fazer uma oração contigo. Eu quero te apresentar esse Jesus maravilhoso que me libertou do lamaçal. São 16 anos que eu vivo me atualizando, e como Deus tem falado comigo nesses dias. É tempo de atualização. Se você quer voltar para a casa do Pai, mas não sabe como, pastor, não sei por onde começar, eu quero dizer para você, existe um quarto na sua casa, ou um banheiro, ou uma sala. Volta para o lugar secreto, volta para a casa do Pai. Ainda há tempo, ainda há tempo de voltar. Existe uma música que diz que o carpinteiro está batendo a porta. E sabe que barulho, talvez para você seja um barulho assim, mas o carpinteiro batendo a porta faz um barulho estrondoso no mundo. O carpinteiro está batendo a porta, Jesus Cristo está dizendo para você: se arrependa, volte, e para você que já faz parte desse contexto, se atualize, tua forma de pensar, de agir, de falar. Eu quero, nesse momento, convidar você a colocar o seu coração para Deus, a fechar os teus olhos e fazer uma oração na sua casa. Deus, Tu és adorado. Começando por mim que estou ministrando essa mensagem, atualiza o meu coração, da minha esposa, dos meus filhos, da nossa pequena igreja aqui em Francisco Beltrão. Atualiza, Senhor, esse rebanho, atualiza o Brasil, Senhor, atualiza essa nação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos pelo Teu sobrenatural no nosso país, clamamos não apenas por um jejum nacional, mas por um arrependimento mundial. Oh Senhor, oh Deus, que o Teu povo não venha jejuar porque alguém pediu, mas que o Teu povo venha jejuar porque entendeu que ele foi feito para dominar a sua carne e não para ser dominada por ela. Pai, nós queremos rasgar o nosso coração, não as nossas vestes religiosas, e clamar pela Tua misericórdia. Atualiza o nosso ser, a nossa vida, a nossa crença. Atualiza a Tua igreja, Pai. Limpa a Tua noiva que tem se sujado durante tantos anos, em nome do Senhor Jesus.